E se eu te dissesse que há um cronômetro celestial revelado há mais de 2.500 anos que prevê com exatidão eventos chaves da história de Israel até o retorno de Cristo? Um enigma profético que conecta desde a reconstrução de Jerusalém até a grande tribulação. Prepare-se. Hoje vamos decifrar o mistério das 70 semanas de Daniel. O que elas significam, como calcular, quando começa e termina esse período. Pegue sua Bíblia e fique comigo até o final, porque vamos revelar o cálculo impressionante que prova que Deus tem um plano perfeito para a história. Se você quiser aprender mais sobre a Palavra de Deus, acompanhe os vídeos aqui do canal, na playlist Escatologia. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais, nós temos e-books que falam sobre a escatologia, tratando de todo o período da história final da humanidade. Os links estão aí embaixo. A passagem que fala das 70 semanas de Daniel está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23 a 27. Diz que 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. O objetivo desse período é para que algumas coisas se cumpram, que são acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essas predições todas estão decretadas e terão que se cumprir nesse período de 70 semanas. O contexto dessa passagem é que Daniel estava cativo em Babilônia, orando pelo futuro de Israel. O anjo Gabriel aparece e revela o relógio profético de Deus. A profecia fala que 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Quase todos os teólogos concordam que se trata de 70 semanas de anos, não de dias. Mas por que 70 semanas de anos? E como isso se encaixa dentro da história? Agora é a parte mais incrível. Na profecia, a palavra semana, em hebraico, é Shabua, que significa um período de 7, podendo ser 7 dias ou 7 anos. Vai depender do contexto. Nós encontramos a prova de que Shabua, aqui em Daniel, significa 7 anos, 7 períodos, 7 semanas de anos, ao comparar com Gênesis capítulo 29, 27 a 28. Lá a palavra diz que Jacó trabalhou 7 Shabua para poder casar com Raquel. A passagem deixa claro que não significava que ele ia trabalhar 7 dias, mas que ele teria que trabalhar 7 anos. O mesmo vai acontecer com a passagem de Daniel. 70 semanas aqui não pode ser de dias, mas sim 70 semanas de anos. Porque há muitas profecias incluídas nessas 70 semanas que teriam que se cumprir em questões de dias, em pouco mais de um ano. 70 semanas de anos dá exatamente 490 anos. Já 70 semanas de dias daria 490 dias. Todas as profecias aqui preditas teriam que se cumprir em 490 dias. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. A prova principal é que Jesus, o Messias, que haveria de ser revelado e depois ser tirado, não aconteceu 490 dias depois da ordem ser dada para a restauração da cidade, como está escrito aqui na profecia. Mas ele vai surgir nesse período das 70 semanas de anos, que se aproximará de 490 anos. Será o período total dessas 70 semanas de anos. E a pergunta é, quando esse relógio começa a contar? Qual é o início da contagem da primeira semana? Então, o que a Bíblia diz? Desde o decreto até o ungido, que é o Messias, Jesus, haverá 2 períodos. Quais são esses 2 períodos? 7 semanas
mais 62 semanas. Ela, a cidade, se referindo a Jerusalém, será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. A história mostra, e a Bíblia também mostra, que houve 4 decretos relacionados à construção de Jerusalém. O decreto de Ciro, está lá em 2 Crônicas 36 e Esdras capítulo 1. Outro decreto de Dário, lá de Esdras capítulo 6, de Artaxerxes, em Esdras 7. Esses decretos eles estavam relacionados à construção do templo, mas a reconstrução da cidade propriamente dita, cumprindo todos os requisitos de Daniel 9:25, que é a reconstrução e a restauração da cidade de Jerusalém, só vai acontecer em Neemias capítulo 2. Lá, a Bíblia diz que é dada a permissão para a reconstrução de Jerusalém. Esse decreto é aceito pela maioria dos historiadores, que ele acontece no período de Artaxerxes. Agora, você deve prestar muita atenção, porque a precisão do cálculo é algo verdadeiramente surpreendente. Assista o vídeo até o final para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Então a Bíblia diz, desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas mais 62 semanas. Primeiro passo para este cálculo é 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. O objetivo aqui é provar que o período entre o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a manifestação ou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi exatamente 69 semanas proféticas. Nós vamos mostrar nos detalhes como esse cálculo é feito. Portanto, não se apresse. Primeiramente, para determinar o início, quando o relógio começa a contar, sabemos que, a partir dos registros históricos e também bíblicos, que o decreto para a reconstrução de Jerusalém, como foi dito, e a Bíblia diz que foi em 1º de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Essa data, 1º de Nisan, de 445 a.C., corresponde a 14 de março de 445, conforme Neemias 2, do 1 ao 8. Aqui nesse livro, Manual de Escatologia, de Dwight Pentecost, ele faz detalhadamente o cálculo que mostra quando essa data inicia. Lá diz que, em 445 a.C., a lua nova pela qual se regulava a Páscoa caiu no dia 13 de março, às 7h09 da manhã. Por consequência, o 1º de Nisan pode ser atribuído ao dia 14 de março. Então, 14 de março ou 1º de Nisan sai o decreto para a reconstrução. Esse é o dia, o início em que vai começar a contar as 70 semanas de Daniel. Desse dia até o Messias serão 69 semanas de anos, ou 483 anos. Agora é só fazer a conta. 1º de Nisan, 483 anos depois, a aparição do Messias. A aparição do Messias, ela é reconhecida lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41 e 44, quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Até antes disso, poucos reconheciam, somente aqueles seguidores mais próximos o reconheciam como Messias. Como nação, o povo inteiro, naquele dia, reconheceu que Jesus era o Messias, e ele foi declarado assim. E que dia foi esse? Exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém acontece no dia 10 de Nissan do ano 32 depois de Cristo, que equivale a 6 de abril de 32 depois de Cristo. Esse período corresponde àqueles 2 períodos profetizados em Daniel.
7 semanas e 62 semanas, totalizando 69 semanas. Transformando esse período 7 semanas mais 62 semanas em anos, fica assim: 7 semanas de anos dá 49 anos. Cada dia, um ano, 7 vezes 7 dá 49 anos. 62 semanas, cada dia, um ano, 62 semanas vezes 7, 434 anos. Então, 49 anos mais 434 anos dá exatamente 483 anos. Da assinatura do decreto até o Messias, até a manifestação do Messias, 483 anos. Nós já sabemos o início, que foi quando se deu a assinatura do decreto, foi em 445 a.C. E sabemos o dia da entrada triunfal, que foi 6 de abril de 32 depois de Cristo. A pergunta é: quantos anos existe entre essas duas datas? Se olharmos diretamente, parece haver 445 anos mais 32 anos, totalizando 477 anos. Mas atenção, nesse período ainda não havia a contagem do ano zero, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então o correto seria o seguinte: 445 anos menos um ano, que é a contagem do ano zero, mais 32 anos, que dá igual 476 anos. Portanto, o intervalo entre essas duas datas é de 476 anos completos. Agora, o mais impressionante ainda está por vir. Vamos transformar esses anos em dias, para você ver a precisão da palavra de Deus. Neste ponto, é importante ressaltarmos que, no calendário solar, há 365 dias em um ano. E ainda existe alguns anos que são bissextos, que são 366 dias. Então, no calendário solar, que é o calendário ocidental, um ano tem 365 dias. Para converter 476 anos em dias, fazemos assim: 476 anos vezes 365 dias. Dá um total de 173.740 dias. Agora, precisamos incluir os dias extras que faltam, ser somado a esse total de dias. Os dias de 14 de março e 6 de abril. Então, totalizará o seguinte: 173.740 dias, mais 24 dias, após somar os dias restantes de março e abril, totaliza 173.764 dias. Mas ainda falta calcularmos os dias dos anos bissextos. Aqui é um outro passo que precisa ser incluído na conta. Sabemos que no calendário solar, a cada 4 anos, tem um ano bissexto, ou seja, 366 dias. Precisamos saber, então, quantos anos bissextos existem entre 445 até 32 depois de Cristo. Entre esses 476 anos, houve 116 anos bissextos. Isso significa 116 dias a mais na conta anterior. Então, a conta ficará assim: 173.764 dias mais 116 dias dos anos bissextos, totalizará 173.880 dias. Concluindo, entre 14 de março de 445 a.C. até 6 de abril de 32 depois de Cristo, tem exatamente 173.880 dias. Agora vamos ver se esse número bate com a quantidade de semanas proféticas, como está lá mencionado em Daniel 9:25. Lá diz que são 69 semanas. 69 semanas de anos, nós já fizemos o cálculo e dá
483 anos. Daniel diz que haveria 69 semanas, que é a soma de 7 semanas mais 62 semanas, até a vinda do Messias. E aqui é interessante a gente fazer mais uma conta, porque essa conta anterior que a gente fez foi no ano solar. Nós sabemos que a profecia foi feita no calendário profético. E na Bíblia, os hebreus não usavam o calendário solar, usavam o lunar. E o ano para eles só tinha 360 dias. Então vamos ver. Uma semana de anos proféticos dá 7 anos. 69 semanas vezes 7 dá 483 anos profético. Convertendo o ano profético em dias, daria 483 anos vezes 360 dias, que é a quantidade de dias de um ano judaico, dá 173.880 dias. O resultado é o mesmo. Tanto faz você contar no ano solar, como contar pelo calendário judaico, vai totalizar a mesma quantidade de dias. Claro, fazendo aquelas adaptações que no calendário judaico não precisa, que é a questão dos bissextos e do ano zero. Resumindo, no calendário onde o ano tem 365 dias, de 14 de março de 45 a.C. a 6 de abril de 32 depois de Cristo, dá exatamente 173.880 dias. Da mesma forma, no calendário bíblico, que é 360 dias vezes 483 anos, dá também 173.880 dias. A precisão matemática do dia da entrada do Messias em Jerusalém é impressionante, e isso nos fascina, porque mostra que a palavra de Deus é perfeita. As profecias, elas se cumprem na sua totalidade, sem tirar e nem colocar um dia sequer. Daniel 9:25 diz que desde o decreto para a construção de Jerusalém até o Messias, haveria 69 semanas, ou seja, 173.880 dias. O intervalo entre 14 de março de 445 a.C. e 6 de abril de 32 depois de Cristo também totaliza 173.880 dias. Isso prova que a profecia de Daniel foi cumprida com precisão absoluta naquele dia de domingo. Agora resta apenas a última parte da semana. Contamos até aqui 69 semanas, mas são 70 no total. E essa última parte, nós cremos que ela é a semana profética que está prevista como o período da grande tribulação. O relógio profético de Deus está pausado, aguardando o arrebatamento da igreja. Essa precisão profética nos mostra que Deus controla a história com exatidão e que devemos estar atentos ao que vem a seguir. Isso significa que Daniel profetizou a vinda de Jesus com exatidão, mais de 500 anos antes de Jesus aparecer aqui na Terra. Você pode estar se perguntando, mas que pausa é essa entre a 69ª semana e a 70ª semana? Veja que a palavra diz: depois das 62 semanas será tirado o Messias. Como foi explicado, depois desse período de 7 semanas mais 62 semanas, que já calculamos que deu 483 anos, ou 173.880 dias, o Messias é tirado, ou seja, Jesus foi crucificado após a 69ª semana. Ou seja, o relógio de Deus, que teve início lá em 1º de Nisan e vai até 10 de Nisan de 32 depois de Cristo, ele é pausado. E por que esse relógio parou? Porque as 70 semanas ainda não se completaram. Completaram 69 das 70. Falta uma última semana, que equivalem a 7 anos. Quando juntar 483 anos mais 7 anos que ainda resta, aí concluirá as 70 semanas, ou seja, 490 anos. Você pode se perguntar, e por que esse relógio parou?
por que que a continuação da semana não continuou logo após a morte do Messias? Porque nós estamos agora no tempo da igreja. Deus dá uma pausa no seu relógio profético para com Israel e está lidando agora num período intervalar com a igreja e não com a nação de Israel. E voltará a tratar com Israel na última semana, quando a igreja é tirada da terra e dá-se início à última semana, que é a grande tribulação, que são 7 anos de sofrimento e juízo que cairá sobre a terra. Será um período em que Deus usará para punir a iniquidade, mas também para realizar a purificação de Israel. E a Bíblia diz que no final desses 7 anos, Israel será salvo, porque eles se arrependerão. Então vamos entender agora essa última semana. Quando ela vai começar, o que vai acontecer e por que que nós cremos que ela ainda não começou. Lá em Daniel 9:27, a palavra diz que na última semana, o príncipe do povo que domina Israel fará um pacto com o povo de Deus por uma semana. A grande tribulação, ou seja, a 70ª semana, ou a última semana das 70 de Daniel, será marcada com o início da assinatura de um pacto. A Bíblia diz que um príncipe que há de vir, aqui não se referindo a Jesus, mas se referindo ao anticristo, um ditador mundial que fará uma aliança com o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele fará um pacto com Israel, mas ele romperá esse pacto na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio do pacto assinado, ele quebrará a aliança feita. Esse período está descrito lá em Apocalipse, a partir do capítulo 6 e vai até o 19. Esse período significa o período da 70ª semana, ou a semana que falta, para se cumprir todas as profecias de Daniel 9. Como foi dito, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes disso. Israel, no final de todo esse período de muita angústia, que será o período da angústia de Jacó, Israel será restaurado. Veja esse versículo, pause o vídeo e leia ele com cuidado. A Bíblia mostra como será aqueles dias quando o inimigo, o anticristo, governar esse planeta. Quão difícil será as pessoas viverem no período do reinado do anticristo. Ele implantará a marca da besta, e aqueles que não adorarem a besta serão perseguidos e mortos. O relógio de Deus está pausado. O período da graça teve início com a morte de Jesus e findará quando a igreja for arrebatada aos céus. Aí o cronômetro de Deus voltará a funcionar novamente e Deus voltará a lidar diretamente com Israel. Você está preparado para o que está por vir? Todos esses cálculos mostram a precisão da profecia de como ela aconteceu e como ela ainda acontecerá. Quando você lê o Apocalipse, não te causa temor no coração saber que tudo aquilo um dia acontecerá, da forma como foi profetizado com Daniel e aconteceu até Jesus? Vai acontecer também no livro do Apocalipse, todas as pragas, tudo aquilo que está lá predito irá acontecer em breve, quando a última semana tiver o seu início. Será que não devemos estar preparados para o que vem a seguir na história da humanidade? As 70 semanas de Daniel é um cronômetro divino. Mostra que 69 semanas já se cumpriram, exatamente com precisão assustadora. A última semana é a grande tribulação e está prestes a começar. Agora, a pergunta mais importante. Você está pronto para a volta de Cristo? Se esse vídeo falou com você, deixe aí o seu comentário. Ainda que você pense diferente de mim, de forma respeitosa, você pode deixar a forma como você interpreta os dias finais da história da humanidade aí nos comentários. E se você achar que esse vídeo foi proveitoso para você, de alguma maneira, compartilhe ele com outras pessoas, para que outros também conheçam essa profecia incrível da Palavra de Deus. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui nós sempre colocamos estudos a respeito da Palavra de Deus. Nós temos uma playlist completa só sobre escatologia, que
que é o estudo das últimas coisas. E você pode se aprofundar ainda mais a respeito da escatologia e da história final da humanidade adquirindo os nossos e-books. Os links estão aí embaixo. Eu sou o Hildeberto e se você assistiu até aqui, eu queria te agradecer e pedir a Deus que abençoe a sua vida em nome de Jesus.